Vocês estão chegando. Quem puder e quiser ajudar nesse aviso já para os amigos, para as pessoas que são especiais. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre mim, sobre a trajetória do meu mergulho no autoconhecimento, né? Sobre essa decisão de dividir um pouco com vocês essa trajetória, de trazer um pouco do que eu vivi e sobre essa decisão, né? Essa escolha de começar um movimento com mulheres para fazer o que eu me proponho fazer aqui como profissão, sim, na parte profissional, mas muito mais do que como profissão, como um propósito. Sei que a palavra está batida, mas um chamado, digamos que seja um chamado do meu coração, da minha mente, da minha alma, do meu espírito, para que eu possa dividir um pouco do caminho que eu vivi até hoje, da sabedoria que eu considero ter acumulado de alguma forma e trazido também na força dos meus antepassados, nas forças no caminho que meus familiares fizeram, nas observações das pessoas que eu acompanhei, de amigos, enfim, experiência de vida aliada a algum conhecimento, ferramentas de autoconhecimento, trocas, vivências, experiências e muita cabeça batida por aí, muito erro para poder aprender, até que a gente entende até que chega um momento que a gente entende que o erro é o maior professor, né? E a gente para de se apegar a esse conceito que restringe numa palavra tudo que você vive e começa a entender que é muito mais, a vida é muito mais do que definição entre erro e acerto, que os caminhos são para aprendizado, que os caminhos são para vivenciar, e os caminhos são para experienciar nessa terra, na matéria, e aprender faz parte do caminho. Então, eu considero que tem gente que vai ser o caminho de cada um, que tem gente que vai fazer, vamos botar o conceito de erro e acerto, acho que vai fazer o caminho mais esperado pela maioria das pessoas, e aí elas vão se sentir acertando. E tem outras pessoas que vão fazer o caminho menos esperado pelas outras pessoas, e talvez elas se sintam errando ou as pessoas falem para ela que ela está errando. E hoje o que eu quero trazer para vocês aqui é que não há erro, não há acerto, há o caminho. Enquanto a gente se apegar a conceitos de erro e acerto, a gente não usa o que a gente veio para usar. A gente não usa os filtros que o Criador colocou na gente, que Deus colocou na gente, que a gente veio dotado dessa ferramenta, que a gente não usa o nosso espírito no sentido de alma, para a gente poder ouvir, sentir o caminho que é o caminho verdadeiro para a gente. E como eu tenho essas muitas e muitas ideias e muitas vontades de dividir com mulheres, principalmente, mas com todos, e dividir muito do caminho que me fez entender que estava tudo bem o meu caminho, que estava tudo bem tudo que eu escolhi, mesmo que naquele momento tenha me gerado frustração, eu resolvi contar para todas as pessoas que quiserem me ouvir, e eu agradeço demais, e trazer aqui com humildade de quem está querendo contar, de quem está querendo entrar no jogo da vida e dizer
o que faz na vida, o que fez na vida e o que pode fazer e os caminhos que levaram até eu chegar até aqui, nessa consciência de hoje, que me deixa confortável no lugar que eu estou hoje, que me deixa confortável no lugar de apenas fazer o meu caminho, errando, acertando, aprendendo comigo, aprendendo com os outros e principalmente com as outras. Quando decidi entrar no caminho do autoconhecimento e buscar uma ferramenta, eu decidi que eu ia fazer o que eu estava sendo chamada para fazer no meu coração, que era descobrir, primeiramente, o caminho para mim, de eu não me sentir impotente diante do meu próprio caminho, diante dos meus próprios erros. Impotente no sentido de conseguir transformar a vida que eu tinha, o padrão que eu tinha, tanto mental quanto emocional, quanto da vida prática, e criar uma forma mais leve de andar pela vida, de fazer a minha vida acontecer. Eu vinha carregando aquele peso do que eu não tinha dentro de um padrão de senso comum funcionado, né, naquele padrão. E aí quando eu descobri, quando eu recuperei na pandemia a vontade de olhar para as minhas dores, não que eu nunca tivesse me observado, eu sempre fui de me observar, mas eu recuperei a vontade de investigar e de mergulhar, eu redescobri o caminho profissional. Poderia não ter sido profissional, mas no meu caso foi. Eu sempre tive um chamado muito forte de observação do meio, das pessoas, das emoções, do que se passava no corpo e na mente das pessoas, do que se passava nas emoções e nas relações. Eu sempre fui apaixonada pelas pessoas, pela forma que elas se comportam, pela forma que elas se relacionam. E isso me trouxe muito, vamos dizer, muito poder de observação. Eu sempre fui aquela que sempre fui procurada por todos para ser a conselheira, para ser a pessoa que traz uma palavra, que traz um discernimento, que traz uma clareza. E durante muito tempo eu diminuía esse lugar, pensando que não, isso é natural meu, isso é só uma coisa que eu tenho e isso não é importante. E em um dado momento eu descobri que sim, que o que eu tenho são os meus dons, são as coisas que o Espírito me presenteou, que o meu espírito, a gente é um corpo que está no espírito. Aliás, quando eu falo de espírito aqui, eu tenho a sensação de que às vezes as pessoas, quando escutam a palavra espírito, elas esquecem que a gente está aqui num corpo, numa matéria, numa carne, mas a gente é espírito, a gente só está num corpo, né? Eu sei que algumas outras pessoas podem falar que discordar em relação à religião, a isso e aquilo, mas que a gente sabe que há uma essência, há um espírito, há uma alma, e aqui a gente está nesse corpo. Então, existem os presentes que cada um tem. Então, se dotar dos presentes que você tem, é valorizar, é ter gratidão com o que o Espírito te presenteou. Então eu fui fazendo o meu caminho na vida, errante, acertante, amante. E Cássia disse, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Exatamente, Cássia. E em determinado momento, eu sempre senti que eu não estava bem fazendo o que eu gostaria de fazer. Não porque eu estivesse infeliz, mas eu sempre sentia uma sensação de incompletude do que eu estava dando, do que eu estava colocando na vida de forma geral.
isso sempre me deixou meio agoniada, sabe? Ansiosa. E o legal foi que quando eu comecei o caminho para o autoconhecimento como ferramenta de profissão, como decisão de tipo, eu vou trilhar esse caminho, pelo menos por hora, que a gente é livre para fazer todos os caminhos, nós somos infinitas possibilidades, mas pelo menos por hora, eu parei de sentir essa sensação de que eu não estaria fazendo algo. Eu só me animei, no sentido real da palavra, ânima, alma, no sentido de eu vou buscar tudo que esse caminho puder trazer e vou dar tudo que esse caminho me requerer. E isso foi um download, um restart que aconteceu na minha vida. E por isso eu me sinto impelida, me sinto chamada a vir dividir com todas as pessoas esse caminho. Então, quando chegou a pandemia, eu sou gestora de RH, de recursos humanos, né? Eu estudei psicologia até o 8º período e na época, por motivos pessoais, eu tive que passar para a parte corporativa, que era a minha tendência do momento, né? Pagar conta e olhar para a vida extremamente material, era o que me requeria naquele momento, né? Era o que o universo pedia para mim. Era o que eu escolhia naquele momento também. E parecia ser o caminho que eu deveria fazer. Então, naquele momento, eu trilhei outros caminhos. E agora, na pandemia, quando eu resolvi olhar para mim, quando eu resolvi olhar novamente para mim, para as minhas dores, eu decidi e escolhi despertar em relação às minhas emoções, em relação a tudo que estava oculto, e que eu ia fazer esse caminho e ajudar as outras pessoas a fazer também esse caminho. E comecei a buscar, a olhar para isso, a dar intenção, a propósito a isso, e comecei a amar isso novamente, e comecei a me alegrar com esse caminho. E eu acho que as coisas foram caminhando. Encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, encontrei mestres em cada pessoa que foi cruzando o meu caminho, e tenho encontrado até hoje, cada vez mais. E quase todas elas, eu tenho orgulho de dizer aqui, sem sexismo, mas com muito orgulho, foram mulheres, tá? Foram mulheres muito, muito, muito corajosas, que também decidiram olhar para suas dores, que também decidiram fazer um caminho diferente, no sentido de não mais abafar o que tinha de oculto e, ao contrário, trazer isso à tona e ainda poder ajudar as pessoas com esse caminho. Comecei a trabalhar com o mapa da história emocional, as análises corporais, com todas as ferramentas de autoconhecimento do Corpo Explica. Comecei a ver outras terapias, mergulhei nas constelações familiares e visões sistêmicas, que foi um mundo que se abriu para mim desde que eu conheci essa filosofia e esse modo terapêutico de levar a vida, de enxergar o universo como algo totalmente unificado e conectado. A minha vida se transformou de verdade, no sentido de olhar para o que eu tinha, para o meu caminho, para as minhas raízes, para o meu sistema, para os meus antepassados, como força. Tudo, os erros, os acertos, todos os aprendizados, todos os tropeções, tudo como força. E esse caminho todo que eu venho trilhando agora, estudando
as constelações, né? E trabalhando nesse campo do autoconhecimento com as outras ferramentas, olhando para tudo isso, acompanhando outras vertentes, como a vertente agora da alquimia, expandindo para todas as dimensões de consciência, entrando em contato, me permitindo, eu decidi que tinha chegado a hora de eu começar a transferir um pouco do caminho que eu estava fazendo para pessoas que quisessem me ouvir. E eu espero de verdade que você continue querendo me ouvir, porque eu continuo querendo falar e eu não vou parar. Não é que eu não vou parar de falar para incomodar, é que eu não vou parar de querer ajudar e contar o que aconteceu comigo. Eu não vou parar de dizer que um dia foi muito difícil eu imaginar que eu estaria aqui falando, subindo novamente num palco, né? Colocando a cara no mundo, falando para pessoas, apesar de eu amar fazer isso. E quando eu decidi que eu ia voltar a fazer isso, eu escolhi o meu caminho, eu escolhi a minha forma de me libertar. Eu escolhi a minha forma de ser a minha própria heroína. Eu escolhi que eu não ia mais levantar o braço e esperar que alguém me salvasse. Que eu ia, eu mesma, trazer para mim o que me traz alegria. Eu tive uma infância com muita brincadeira, com atenção, com cuidado, mas é óbvio que em alguns lugares, em muitos lugares, a repressão me causou alguns bloqueios. Isso trazendo para a vida do adolescente, em que ser diferente, ser sensível, ser conectiva, ser conectada, ser amostrada, ser fora do padrão, era um grande erro, era um grande defeito, era um grande alvo de apontamento. Eu, como malabarista daquele momento, como todos os adolescentes fazem, confesso que criei uma máscara para esconder toda a dor que eu estava sentindo em relação a ser, a me sentir excluída, a me sentir rejeitada por ser quem eu era, só por ser quem eu era. E por mais que essa máscara faça hoje parte de mim, eu agradeço essa máscara para eu poder pegar no momento certo e colocar ela para que eu possa trazer clareza. E hoje eu sinto que bom que eu pude criar uma máscara, mas sustentar essa máscara até a vida adulta me custou caríssimo. Me custou caríssimo. Porque você viver 7 anos, vamos botar o setênio, né, de 14 até, 21, na verdade vamos botar aí uma extensão, porque até você se dar conta disso, você não se empodera. Então colocar uma máscara e de não entrar em contato com as suas emoções reais e se sentir na necessidade de ser algo que os outros esperam é muito doloroso. E o pior é que o bloqueio, a máscara que a gente coloca, não é só no rosto, não é só na expressão por aqui, é na expressão por aqui. A gente coloca uma blindagem de ferro gelado, glacial no nosso coração, que é muito difícil a gente retirar, custa caríssimo, né? E até que a gente se dá conta disso, a gente vai vivendo um automático, um tempo, sabe? Eu sempre fui muito festiva, sempre fui muito festeira, muito, digamos assim, empolgada, assim, né? Pra fora. 20% do que minha alma pedia
Vamos botar assim, e 20% é muito pouco, né? 20% é muito pouco. Eu tinha 80%, sei lá, não sei se eu tô dando tudo, mas agora vamos botar aí que uns 60% de mim ficava ali, ó. Sabe? Era questão de aparência, era questão de pensamento, de emoção, posição política. E na adolescência a gente tem um desejo apenas, o de pertencimento. E a gente busca, né, nas outras relações, nas relações às vezes familiares, essa validação. E às vezes é o momento que a gente está se experimentando, nem sempre essa validação vem da forma como a gente tem de necessidade. Então isso vai indo e vai virando uma bola de neve, literalmente neve. Neve porque é gelada. Não tá quente, não tá vivo, não parece vivo, sabe? Então, quando eu estive na pandemia, depois da adolescência, né? Eu tenho hoje 35 anos, eu trabalho com autoconhecimento, eu me formei em gestão de RH, trabalhei em banco, fui artista, sou artista, porque artista não deixa de ser artista. Eu dancei, eu cantei, eu vivi intensamente muitas e muitas noites a fio, muitos e muitos dias vivendo na arte, olhando para isso, mas sem botar os meus pés no chão e dizer ou eu pertenço a isso, ou eu pertenço ao mundo corporativo, ou eu pertenço ao RH, e eu não me sentia pertencente a nada disso, sabe? Nada disso me fazia vibrar. Mas estar aqui falando com você me faz vibrar. E é por isso que eu vou falar com você. Quem quiser me ouvir, eu estarei aqui. Falando que há um caminho diferente para ser feito. Há um caminho, há vários caminhos para a gente conseguir ir tirando essa roupa velha, ir tirando essa roupa falsa que a gente acha que tem que levar até não sei quando. E tirando essas máscaras e colocando outras que tenha mais a ver com a gente, que tenha mais a ver com a nossa vibração. Porque não é que as máscaras somem. Imagina, viver no social é justamente ter inteligência para utilizar de todos os papéis que vão caber na gente. Mas não dá pra gente usar uma máscara e uma roupagem. Especialmente se ela não vibrar o que está na verdade da gente, do nosso coração. Então, por isso que eu convido você, mulher, principalmente se você for mãe, que é o assunto que eu vou pincelar aqui com você, a se unir a mulheres como eu, como você, que passaram por isso, que estão no ponto de despertar, que resolveram fazer o caminho da autocura, do autoconhecimento, que resolveram tirar essas roupas e que ainda estão no caminho ou que não sabem muito bem como fazer esse caminho, ou que querem ajuda no caminho, ou que querem apenas caminhar lado a lado de pessoas que entendam, apoiem e compreendam esse movimento. Então, deixo aqui esse convite para você. Eu espero que você aproveite essa oportunidade de estar dentro desse grupo, dentro da transformação que eu tive. Eu vou colocar e dividir com vocês. Tenho muito prazer e felicidade de estar começando esse movimento, falando com vocês sobre tudo isso, sobre essa caminhada. E eu tenho muita felicidade de falar com mulheres e trazer para vocês uma nova semente para que a gente plante hoje o que a gente quer viver amanhã. Para que a gente tenha a ousadia e a coragem de escolher, de decidir que vai recriar uma nova versão mais autêntica, mais verdadeira, mais amorosa consigo, em que você se permita a ser a sua melhor versão e deixe de ser a versão que os outros querem que você seja, de que a vida pode ser ruim,
só porque, mas todo mundo é assim. Eu digo para você, não vai precisar. Decidir qual é a forma que você vai se expressar nesse mundo e com verdade, com autenticidade. E eu vou te ajudar nisso. Então, por isso eu estou chamando e eu quero que vocês chamem pessoas que vocês sintam no coração de vocês, que estão nessa vibração, que estão nesse caminho de recriar a melhor versão, que são as pessoas que eu quero caminhar junto. Não pensem em vocês que tudo está pronto. Eu estou aqui fazendo esse chamado e vou caminhar junto com vocês. E eu quero me transformar junto com vocês. E eu estou me propondo aqui a ser uma das pessoas que vai se transformar nesse movimento. Mas hoje eu estou daqui fazendo esse chamado. Como muitas pessoas dizem por aí, se você andou até a página 10, às vezes vão ter pessoas que andaram até a página 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu puder ajudar uma pessoa, para mim, já estou satisfeita. Mas eu sei que quando o nosso movimento é forte e de coração, a gente compartilha, a gente chama as pessoas que precisam. O nosso recado que vem do coração chega até onde a gente está preparado para doar. E a palavra doação conecta com a ação de disponibilizar o dom. O importante aqui é que a gente se conecte. Eu espero você. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Gratidão por estar participando da minha história. Gratidão por ter chegado até aqui. E vamos encontrar a nossa melhor versão. Trazendo ação para os dons que nós temos, fazendo jus ao que a gente caminhou. Convite, meu chamado, para que a gente fique junto.